Oi gente, eu sou a Rô, sejam bem-vindos à minha biblioteca e hoje eu vim conversar com vocês sobre os lançamentos mais aguardados de 2025. A galera que tá aqui há mais tempo sabe que todo mês eu faço aquele vídeo de lançamentos do mês. Esses vídeos vão continuar existindo, mas no início do ano, normalmente as editoras costumam fazer alguns anúncios, né, sobre os principais lançamentos deles, coisas do tipo. Eles não divulgam tudo, mas tem sempre alguns que eles querem divulgar, né, pra causar aquela empolgação na galera. E de todos esses anúncios que eu fui aí assistindo em live, Instagram de editora, coisas do tipo, eu selecionei aqui os que mais me chamaram a atenção, os que, assim, eu com certeza quero comprar. E à medida que eu for citando esses livros, comentem aqui se vocês estão interessados neles também, ou se teve algum outro lançamento que foi anunciado que eu não citei aqui que você ficou interessado. E assim, gente, às vezes essas datas de lançamento mudam, tá bom? Às vezes elas são adiadas, às vezes são canceladas. Não tem exatamente como eu prever isso. O que tiver data eu vou mencionar aqui, mas é aquela coisa, né? Fiquem cientes de que a editora pode mudar isso a qualquer momento. E assim, eu nunca gravei esse tipo de vídeo no início de ano, então vai ser bom pra quando chegar no final a gente lembrar o que a gente estava ansioso pra dar aquela cobrada nas editoras, né? Porque eu sou dessa, gente. Quando anuncio um negócio e demora pra sair, eu fico lá no Instagram da editora comentando, perturbando eles, tá bom? Vou dividir aqui por editora. E se eu não mencionar alguma editora, gente, é porque provavelmente essa editora ou não fez anúncio, ou o anúncio que teve são livros que não me interessavam tanto assim. Por exemplo, a Darkside é uma que eu sempre tô lendo, tem playlist aqui no canal e tudo, né, com vários livros deles. Só que assim, eles não costumam fazer esse tipo de anúncio. Quando eles vão anunciar as coisas, eles já anunciam junto com a pré-venda e é isso, sabe? Então assim, nem vai ter como eu comentar aqui. Outra editora que vocês normalmente me veem falando muito por aqui, mas que também não faz exatamente esse tipo de anúncio, é a Wish. Eles só postaram algumas dicas no Instagram deles. E dessas dicas, o que me interessou mais foi a questão de que eles vão publicar um novo volume da coleção de contos de fada. E como vocês sabem, aqui tem a playlist da Wish, eu tô fazendo os vlogs de todos esses livros de contos de fadas deles, então com certeza eu vou acabar adquirindo. E uma outra dica que eles deram que eu fiquei curiosa, vou ficar de olho pra quando sair, é que eles vão lançar 2 clássicos do terror em versões ilustradas. Agora, quais são esses clássicos? Não faço ideia, tá, gente? E aí vai depender muito do clássico que estiver saindo, porque tem várias histórias de terror clássico que eu já tenho edições. Então, tem que ser uma coisa muito específica para poder me fazer querer trocar a minha edição, porque vocês sabem que eu não fico mantendo várias edições da mesma história em casa. Agora, indo especificamente para livros que foram anunciados e tudo mais, né? Vamos começar aqui falando da editora Suma, que eles já anunciaram 2 livros do King para esse ano. Eles não deram exatamente o mês, mas falaram que vai ser 2025, que no caso é Colorado Kid, o primeiro, que aqui a gente vai ter uma ilha no Maine, onde encontram um corpo de um homem morto. E assim, não tem nenhum tipo de identificação nesse corpo, e aí a gente vai ter 2 jornalistas e um aluno de pós-graduação investigando esse caso, e quanto mais eles vão investigando isso, menos eles entendem, porque fica aquela questão, foi um crime ou tem algo mais estranho por trás disso? Esse livro é um livro de volume único, só que ele faz parte daquela coleção de suspenses mais curtinhos do King, sabe? Onde sempre tem alguma coisa, tipo de uma investigação, mas ele acaba apresentando alguns elementos sobrenaturais, né? Como é o caso de Joyland e do livro Depois, que fazem parte aí dessa coleção. Inclusive, o livro Depois tem resenha aqui no canal, vou deixar nos cards e no box de descrição pra vocês conferirem. Joyland eu não cheguei a fazer resenha porque eu li muito antes de criar o canal, tá, gente? Mas, de qualquer forma, eu gostei bastante dos outros 2 livros, então, assim, tô ansiosa pra esse lançamento aqui. E um outro livro do King que eles anunciaram é Never Flint. E aqui a gente vai ter o departamento de polícia recebendo uma carta onde a pessoa fala que vai assassinar 13 inocentes e um culpado. E a detetive responsável por esse caso vai estar pedindo ajuda ali da Holly. A Holly, ela é uma personagem que já aparece em outros livros. Então, nessa situação aqui, gente, é um livro que eu tô empolgada, mas que, assim, eu tenho certeza que eu não vou conseguir ler esse ano, porque a Holly, ela aparece na trilogia Bill Hodges, no livro Outsider, Com Sangue e o próprio Holly. E assim, eu tenho todos esses livros aqui em casa, então eu vou acabar adquirindo esse aí também. Mas como eu já tô com todos aqui, eu vou querer ler na ordem de lançamento. É necessário fazer isso? Não. Inclusive, no ano passado mesmo, quando saiu o livro da Holly, a própria editora Suma fez um post dizendo que não precisava a pessoa ler os outros e tudo mais, que ele era um livro como se fosse único, que a história era independente. Mas como eu já tenho aqui, eu vou querer fazer
desse jeito, sabe? Mas se você quiser pegar esse livro direto e ler, tranquilo, porque ele é vendido como se fosse uma história à parte. Mas enfim, também vai ser lançado em 2025. Outro livro da Suma que acabou me interessando bastante, eu achei curioso, é o Imagens Estranhas. Esse é um livro de terror japonês que vai estar girando em torno de 9 desenhos infantis. Cada um deles vai ter uma espécie de pista assim perturbadora e o que tem no plano de fundo que acaba unindo todas essas histórias. Achei curioso, não conheci esse livro, não conheci o autor, mas está dizendo que foi um sucesso no Japão. E eu quero dar uma chance, até porque tinha uma coisinha lá na propaganda dizendo que poderia ser algo que os fãs de Junji Ito gostassem. E esse livro tá previsto para sair em abril. Aí agora falando a respeito de continuações que a editora Suma anunciou, o primeiro que temos é A Fúria do Assassino. Esse é o terceiro volume da trilogia do Aprendiz de Assassino. E assim, gente, eu amei o Aprendiz de Assassino. Foi uma fantasia que eu peguei assim, que fantasia gostosa. Como eu tava com saudade de ler uma fantasia assim que realmente me empolgasse. E resumidamente, né, pra quem não conhece essa história, a gente vai ter um filho bastardo de um príncipe. E aí esse garoto, ele é levado pro palácio. E ao mesmo tempo que não querem dar títulos de nobreza pra ele, né, porque, enfim, ele é um filho bastardo, as pessoas também precisam assim, a gente tem que manter ele próximo, ele leal à coroa, porque senão esse garoto pode vir a ser um problema no futuro. E aí começa o treinamento dele pra ele meio que ser o assassino, né, do rei, né, pra ele servir ao rei e não se rebelar. Confesso que eu ainda estou devendo a leitura do segundo, mas já tá aqui em casa pra eu começar a ler. E sobre o terceiro, eu fiquei empolgada, gente, porque já tinha sido anunciado que ia sair em 2024 e não saiu. E aí eu já tava ficando preocupada, tipo, ai meu Deus do céu, cancelaram a publicação. Mas graças a Deus não, anunciaram de novo e já falaram que vai sair em março. Aí a outra continuação que eu tô interessada, mas eles não anunciaram um mês específico, é O Está Tudo Bem, o volume 2 dessa HQ. O volume 1 tem resenha aqui no canal, vou deixar nos cards e no box de descrição pra vocês conferirem. E assim, aqui a gente tem uma espécie de história inspirada em 1984, só que ela tem essa coisa meio desconfortável, porque os personagens estão sempre sendo observados, a gente sabe que tem alguma coisa estranha acontecendo ali, a última coisa que tem nesse lugar é a normalidade, só que vai para uma tensão, para um suspense, e isso fica em contraste com as ilustrações, porque as ilustrações são muito bonitinhas, dos tons pastéis, de certa forma até meio fofo, só com um fofo meio macabro, mas eu adorei o primeiro e eu tô super ansiosa por essa continuação. E assim, gente, eu queria aproveitar para conversar com vocês também, nesse vídeo, alguns livros que não foram anunciados, mas que eu tenho esperança que em algum momento do ano as editoras mencionem sobre isso. E no caso, uma continuação que a Suma não anunciou, mas eu tenho esperança que sim, é o Lore Olympus volume 5. Já tem, inclusive, resenha aqui no canal dos 3 primeiros volumes. Vou deixar no card, box de descrição, aquela coisa toda. E é uma releitura da história do Hades e da Perséfone. E assim, eu tô super empolgada com essa série de HQs. Eles lançaram o volume 4 há pouco tempo. Não me lembro exatamente qual foi o mês. Mas eu comprei, falta só ele. Inclusive, pretendo fazer resenha pra trazer pra vocês também. Então assim, já tá no volume 4, eu imagino que esteja vendendo bem. Provavelmente eles devem anunciar isso em algum outro momento do ano. Baseado em que eu tô falando nisso? Fé. Só isso, tá? Mais nada. Então, assim, espero que anuncie. Aí a editora Rocco anunciou um livro que eu fiquei, assim, curiosa. Eu não tava esperando esse anúncio, mas, assim, fiquei empolgada. A gente vai conhecer uma mulher millennial que tá deprimida, tá se afogando em dívida. E depois dela perder o emprego na pandemia, ela decide, assim, pular da ponte. Só que ela é impedida por uma garota vestida toda de branco, clarividente e com a missão de encontrar a garota mágica mais poderosa de todas. Mas a empolgação dessa garota com esse anúncio acaba bem rápido, porque ela descobre que ser uma garota mágica na vida real não é exatamente que nem as histórias retratam. E assim, gente, eu sou uma pessoa que desde criança eu consumia muito esse tipo de história de garotas mágicas, sabe? E assim, vai desde de coisas que iam numa vibe meio fofinha e tudo mais, pra umas que às vezes iam pra uns caminhos meio sombrio, meio esquisito, que eu ficava, eita, o que é isso que tá rolando aqui? Eu gosto dessa temática, tá? E eu já assisti muitos animes com essa temática. Li mangás e tudo mais, mas nunca li livro mesmo. E tem uma diferença. Normalmente as histórias que eu consumi eram todas japonesas. E esse livro aqui, no caso, é coreano. Então, assim, não esperava esse lançamento. Nunca tinha escutado falar desse livro. Mas agora eu tô super curiosa por ele. E a previsão é que saia em junho desse ano. Aí, assim, nossa, gostei desse lançamento da Rocco? Gostei. Mas a Rocco tá me deixando feliz? Não. Por quê?
Eles não anunciaram nenhum livro da Anne Rice agora no início do ano. E assim, gente, eu estou esperando o Lasher, tô esperando o volume 5 das Crônicas Vampirescas. E eu tô tipo, gente, vocês não vão divulgar não? Aí eles param e me divulgam o quê? Mais 2 livros de Harry Potter. Pra quê? Pra que mais livro de Harry Potter, gente? Não precisa mais, entendeu? E a Anne Rice como? Sendo esquecida no churrasco. E aí eu tô sempre indo lá nos comentários da editora perturbar. Cadê os meus livros da Anne Rice, entendeu? A sorte da Roku é que, sei lá, pichação é crime. Porque senão eu ia bater na porta deles e escrever lá, publica os meus livros da Anne Rice. Então, assim, espero que eles anunciem em algum momento desse ano. Aí, indo pra editora Jangada, tem um aqui que eu vou ficar devendo a sinopse pra vocês, que no caso é Os Fantasmas da Bahia Looking Glass. Agora eu tô meio na dúvida se eu vi isso no canal do Instagram da editora ou se foi em algum story. Não lembro, mas provavelmente até esse vídeo sair pra vocês, eles já devem ter postado no feed. E a minha empolgação, né, por esse livro aqui é porque ele é da mesma autora da Última Casa da Rua Needles. E assim, eu amei aquele livro, tá? Tinha tempo que eu não pegava um suspense, assim, gostoso de ler. Ele abordava, assim, um tema que eu já gosto, né? Eu tenho bastante curiosidade sobre o assunto. Eu acabei até pegando essa deixa bem rápido dentro do livro. Mas ainda assim, não acabou a empolgação, sabe? Eu fiquei presa até o final, porque eu queria saber como que a autora ia conectar todos os pontos ali. Tiveram coisas ali que realmente me surpreenderam. E justamente por isso que eu não quis nem ler a sinopse desse livro aqui. A Última Casa da Rua Needles é um livro que é perfeito pra você ir completamente às cegas. Foi isso que eu fiz e funcionou muito bem pra mim. Então, esse aqui eu vou querer fazer a mesma coisa. Indo pra Arqueiro, vocês provavelmente já sabem que o que eu tô mais ansiosa é Cor e Roxinol, que no caso é a continuação de Cutelo e Corvo. Em Cutelo e Corvo a gente tinha 2 assassinos em série que caçavam outros assassinos em série e eles acabam ali se encontrando, meio que acabam inventando uma espécie de jogo, uma competição, e no meio disso eles vão se tornando amigos e vão se apaixonando. Esse é um livro que ele é uma bagaceira gostosa, sabe? E assim, ele parece que foi feito pra mim porque ele tem um tipo de humor que é meio esquisito, mas eu gosto. E nesse a gente vai ter o irmão daquele protagonista e uma amiga da protagonista do primeiro livro. E assim, eu tô tão empolgada, gente, que eu já comprei a pré-venda desse, tá? O lançamento dele tá pro dia 5 de fevereiro, 5 ou 6? Não lembro, é 5 ou 6 de fevereiro que vai sair, mas de qualquer forma já garanti a minha pré-venda, porque esse livro aí foi um dos meus surtos de 2024. E assim, eles não anunciaram terceiro livro, mas eu tenho esperança que em algum momento do ano eles anunciem. Porque se eu não me engano, o primeiro saiu, acho que foi em setembro de 2024, o segundo já tá vindo agora em fevereiro de 2025. Então, até o final do ano, eu imagino que eles devam anunciar o terceiro volume. Da editora Alt, eu tô super empolgada pelo Aliada do Vilão, que no caso é o terceiro volume. E eu acredito que talvez seja o último da série Assistente de Vilão. E no momento, inclusive, eu estou lendo o segundo livro, tá, gente? Já tô adorando. E sobre o Aliada de Vilão, a editora não deu uma data especificamente, tipo, sabe, certinho. Mas ela disse que tem a possibilidade de um lançamento simultâneo. E nessa série a gente tem uma moça que ela começa a trabalhar pra esse vilão, né? Como se fosse uma espécie de assistente pessoal desse vilão. E eles acabam ali se interessando um pelo outro e tudo mais. O primeiro livro foi super divertido. Eu já tô adorando o segundo. E ele é bem uma vibe comédia romântica. E ele é engraçado porque ele pega todos os clichês relacionados a vilão, estereotipo, essas coisas assim, e começa a fazer piada com isso. E o bom é que, como eu já tô lendo o segundo agora, quando esse aqui for publicado, eu já vou poder pegar ele direto, sabe? Eu não vou ter que esperar nada. E o outro livro que me interessou da Alt é, no caso, O Vizinho Infernal, onde a gente tem uma garota que ela descobre que o vizinho dela é um demônio, e aí ela tenta exorcizar ele. E ele vai acabar oferecendo um acordo pra ela, pra que ela não mande ele de volta pro inferno. Alguém tem dúvida que isso aqui vai ser uma comédia? Que tem cara de ser aquelas bagaceiras gostosinhas? E ainda tava lá dizendo na propaganda que, tipo assim, a galera que gostou de Assistente do Vilão provavelmente gostaria desse livro aqui. Então, assim, já quero, sabe? E ele vai sair no primeiro semestre de 2025. Ainda pra galera Record, a gente vai ter o lançamento de Irmãs de Canção e Espada. E aqui a gente vai ter 2 irmãs, uma delas foi pro exército e a outra meio que tá aguardando ela voltar e tudo mais. E a irmã acaba voltando um dia antes. E tem algo muito errado, porque na verdade ela tá fugindo e sendo acusada pelo seu comandante de assassinato. E eu tô bem empolgada com esse livro aqui, porque eu amei Divinos Rivais, tá?
E, inclusive, lá também tem 2 irmãos. Eu gostei da preocupação de um com o outro e tal. Eu gosto da escrita da autora. Eu acho até que, em comparação a outros livros do mesmo gênero, para a mesma faixa etária, a escrita dela é bem bonita. É uma escrita que acaba chamando a atenção. Então, assim, tô super empolgada, tô ansiosa para esse lançamento aqui. Não deram uma data específica, mas tá marcado pro primeiro semestre de 2025. Aí tem 2 livros que vão sair no segundo semestre, que o primeiro deles é Inimigo Imortal, onde a gente vai ter uma herdeira perdida que vai estar tentando ali se infiltrar em uma sociedade arcana e viver com um vampiro que ela suspeita ter matado a família dela e sequestrado a irmã dela. E assim, é uma sinopse que é óbvio que vai ser uma romantasia, que vai acontecer coisas e eles vão acabar... A gente sabe que vai acontecer isso. Mas a questão do vampiro é o que me pega. Vocês sabem que eu tenho um fraco com história de vampiro. Então, assim, com certeza eu vou querer ler. E também vai ter mais um livro lançado pela Galera Record que me interessou, que tem uma vibe Dark Academia que também me chamou a atenção, porque a gente vai ter 6 estudantes de um internato localizado entre a vida e a morte. E eles devem competir um contra o outro pela única chance na eternidade de mudar o destino deles. Ou eles vão correr o risco de ficar presos para sempre no purgatório. Assim, eu não sei o que esperar exatamente, mas eu fiquei muito curiosa com essa sinopse, então assim, tô empolgada. E esse aqui vai sair no segundo semestre também. Aí tem o lançamento da Plataforma 21, que eu já tinha visto essa capa lá fora. E assim, eu fiquei, nossa, capa linda, me chamou a atenção e tudo mais. Eu não sabia que ia ser lançado aqui, então fiquei muito feliz. Ainda não tem um título em português, mas a gente vai estar conhecendo aqui 2 garotos, que no caso é o Andrew e Thomas. Pelo que eu entendi, também tem essa coisa de internato, tá? Só que em determinado momento, o Thomas começa a ficar um pouco estranho. É gente desaparecendo, esse menino aparece sujo de sangue. Ele se fecha pro Andrew, né? Ele não conversa com ele direito, até o momento em que o Andrew decide perseguir esse garoto até a floresta. E ele vê esse garoto lutando contra alguns monstros, né? E esses monstros, gente, são monstros que o próprio Thomas criou. Ele costumava escrever histórias e esses monstros estão ganhando vida. Eles começam a lutar junto contra esses monstros que vão aparecendo assim a cada noite. E cada noite eles parecem mais fortes. E o Andrew começa a temer que a única maneira de parar essas criaturas seja matando o criador delas. Eu já tava querendo esse livro há bastante tempo. Inclusive, quando eu vi a primeira vez a capa dele em inglês, eu achei maravilhosa e tudo mais. Eu acabei não adquirindo porque eu também não consegui encontrar edição em espanhol nem nada do tipo. Mas assim, fiquei empolgada e pelo que eu vi, ele é livro único também, então tô bem feliz com isso. E aí, da Morro Branco, a situação tá um pouco esquisita pra mim, tá? Porque a editora foi comprada pela Alta Books no ano passado. E teoricamente, é uma editora maior comprando uma editora menor, então assim, a gente imagina que as coisas iriam melhorar, que iria ter mais investimento, coisas do tipo. Mas, na verdade, eu achei que 2024 foi um ano bem estranho, porque a gente teve muita coisa sendo prometida e essas promessas não aconteceram. Em comparação a outros anos, tiveram menos lançamentos mesmo. E olhando, assim, em comentários de redes sociais, eu tô vendo que as pessoas estão muito preocupadas com a qualidade de material e de publicação da editora acabar caindo. E assim, gente, eu acabei não comprando nenhum livro lançado pela Morro Branco depois dessa compra, então eu não sei ainda como é que tá essa questão. Questão de papel, marcadores, e se vai continuar vindo alguns livros ali em capa dura, ou se vai virar tudo brochura, não sei como é que tá, não sei se vão manter, por exemplo, a mesma diagramação. Eu vou realmente descobrir esse ano. Mas eu confesso que olhando as redes sociais, eu tô um pouco preocupada assim, tá? Mas, enfim, o que me interessa é O Mestre, né? O 4º e último livro da série O Padronista. Eu já achei até que eles não iriam publicar, porque tem uns 2 anos desde que saiu o 3º livro. E assim, eu tô amando essa série da Octavia. Eu gosto de definir essa série como uma espécie de X-Men da Octavia Butler, só que mais adulto, com muito mais, assim, dilemas morais, e que provavelmente ela vai tirar a sua paz e alugar um triplex na sua cabeça. É assim que eu gosto de definir essa série. Esse aqui, pelo menos, a gente já vai ter a certeza de que eles vão cumprir, porque já tá na Amazon a pré-venda dele, e tá marcado lá pro lançamento no dia 30 de março. Na real, esse é o meu único foco mesmo, e eles também não fizeram anúncio. Ano passado já tiveram promessas demais que não foram cumpridas, então assim... Agora meio que eu tô assim, só acredito quando tiver na pré-venda, né? E o único anúncio assim que eles fizeram, no caso, foi A Vida Entre Marionetes, que é do TJ Klune. Vocês sabem que eu amei A Casa do Marcerulho, inclusive tem resenha aqui no canal, vou deixar nos cards no box de descrição pra vocês. Essa é uma história que é inspirada nas aventuras de Pinóquio, só que a diferença é que aqui a gente vai ter 3 robôs em um humano. E assim, eu já tava vendo muita gente surtando, e eu comecei a surtar também,
pra saber se, por exemplo, a edição desse livro seria em capa dura. Não achei nenhum comentário da editora respondendo isso. Inclusive, eu mesma comecei a surtar e eu mesma tava comentando. Porque todos os outros livros desse autor são, então tem aí essa questão da preocupação da mudança de material. Quero esse livro? Quero. Mas, decorrente a tudo que rolou no ano passado, só vou acreditar quando tiver a pré-venda. Então, assim, nem tô considerando como anúncio direito. Outra editora que eu também tô na base do só acredito vendo é a Planeta. E assim, tudo que eu mencionei aqui pra vocês, eu vi em Instagram, live, canal de divulgação, todos da própria editora, tá? Aí, da Planeta, eu não entendi o que rolou. Porque eu vi esses dois anúncios através do Instagram TT Literário. E aí fica a questão, como que o administrador dessa página teve essas informações? Foi uma informação vazada? Ou foi a própria editora entrando em contato e falando que iam publicar esses livros? Não sei, mas é um perfil que sempre posta as coisas direitinho, é totalmente organizado. A gente vê que a pessoa tem um cuidado com as informações que posta. Então eu quero deixar claro que eu não estou duvidando da credibilidade dessa página, tá, gente? Até porque é uma página que eu adoro. Só que, assim, já aconteceu situações da editora anunciar e eles darem pra trás. E o livro demorar não sei quanto tempo pra sair. E aí, tipo assim, falar, olha, vai sair esse ano, tá? Não sair. Quando chegar no ano seguinte, hoje nós vamos fazer um super anúncio. Aí quando você ia ver, era o mesmo livro do negócio e ainda demorava pra sair. Então, assim, não sei o que tá acontecendo. Eu, sinceramente, tem alguns títulos da Editora Planeta que eu adoro, mas eu tô achando eles muito desorganizados, sabe? Assim, a sorte deles foi quarta asa, eles devem ter levantado uma grana ali. Mas tirando isso, todo o resto deles eu acho muito bagunçado. Então agora eu tô na base do só acredito quando tiver a pré-venda disponível. Os anúncios que tiveram foi no caso do livro Familiar, da Li Bardugo. Vocês sabem que a Li Bardugo é uma das minhas autoras favoritas, então assim, é óbvio que eu vou querer esse livro se ele sair mesmo. E segundo a própria autora, essa é uma fantasia histórica ambientada no século XVI em Madrid. É um livro adulto, independente, então assim, volume único, e que ela se inspirou na própria história da família dela. E a gente vai ter uma personagem, né, que é a Luísa, e tem um barulho de gente cortando grama lá fora. Espero que vocês não estejam escutando. Mas enfim, voltando pra Luísa, ela tenta utilizar dons mágicos pra melhorar a posição social da família e ela acaba assim mergulhando num mundo de videntes, alquimistas, homens santos, vendedores ambulantes. Só que a linha entre a magia, ciência e a fraude nunca é certa. E à medida que assim o nome dela vai ganhando notoriedade, ela também corre risco por causa do seu sangue judeu e ela pode acabar sendo perseguida durante a Inquisição. E ela vai acabar recorrendo a um familiar imortal, mas que ele carrega os próprios segredos e que podem ser mortais para os dois. Assim, Li Bardugo, vou ler com certeza, eu não precisaria nem dar sinopse, é só porque eu tinha lido há muito tempo atrás e eu já tinha ficado curiosa já. Enfim, esse aí é um que eu só acredito quando tiver lá na Amazon escrito pré-venda. E outro que eu tô interessada é o... Eu esqueci o nome dela em inglês, é Larga Vida ao Mal. É que eu já tava de olho nesse livro há muito tempo em espanhol. E ele acabou saindo pela Umbriel em 2024. Inclusive, achei a capa em espanhol mais bonita que a original, porque a original, gente, ela é legal. Eu gosto da ideia da capa, mas eu não gosto do estilo de traçado do desenho. E eu acabei também não comprando porque não teve nenhuma promoção em espanhol. E aí tava muito caro. Mas enfim, aqui a protagonista simplesmente morreu. E ela recebe uma segunda chance através de uma barganha mágica. E ela acaba entrando no mundo literário favorito dela. Só que a questão é... ela é a vilã. Eu já vi muitos animes com premissas semelhantes, do protagonista entrando no jogo, entrando no livro e depois tentando voltar pra casa, ou às vezes ele nem tenta voltar pra casa. Só que eu nunca li livro com essa temática, então eu tô muito curiosa. E tem cara que talvez tenha uma vibe um pouco engraçada também, não sei, eu sempre espero um pouco de comédia desse tipo de história. E na capa dele vinha elogio da Holly Black e da Li Bardugo. Aí eu falei assim, nossa, duas autoras que eu gosto elogiando, eu vou ter que ler. Então assim... espero que a Planeta lance mesmo. E bem, gente, esses eram alguns dos lançamentos que estão aí previstos para esse ano. Óbvio que eu não falei todos, tá? Falei realmente só o que mais me interessava, porque senão eu ia ficar aqui pra sempre. Durante o ano, as editoras sempre acabam anunciando mais coisas. Tem editoras que nem fazem esse tipo de anúncio. Então, a gente vai estar aí o ano todinho, através dos vídeos de lançamentos do ano, conversando sobre o que estiver saindo. Inclusive, eu já deixei uma playlist organizada com esses lançamentos. Então, se você perdeu algum desses vídeos que saiu no ano passado,
Vou deixar aqui nos cards, no box de descrição, pra vocês conferirem a playlist, tá bom? E no decorrer do ano eu vou atualizando ela com os lançamentos de 2025. Agora me conta aqui nos comentários se você se interessou por algum desses livros ou se tem algum outro que eu não mencionei que você ficou curioso. E claro, gente, por favor, não se esqueçam de deixar um like no vídeo, isso ajuda muito. Se inscreva no canal se você não for inscrito e manda esse vídeo para um amigo seu que está interessado nos lançamentos literários de 2025. Eu vou ficando por aqui, a nossa conversa continua nos comentários e eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijo e tchau!